do Sermão sobre os Pastores, de Santo Agostinho Bispo, século V. Os pastores bons estão todos no único pastor. Cristo te apacenta com justiça. Ele distingue as suas ovelhas das que não são suas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, conforme João 10, 27. Encontro aqui todos os pastores bons no único pastor. Os pastores bons não faltam, mas estão no único. Os que estão divididos são muitos. Aqui se fala de um só, porque se quer valorizar a unidade. Na verdade, não se diz agora que os pastores se calarão e será um só pastor, porque o Senhor não encontra a quem confiar suas ovelhas. Ele as confiou porque encontrou a Pedro. Mas ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse: apacenta minhas ovelhas. João 21, 17. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores, de quem nos venham a faltar. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Na realidade, se houver boas ovelhas, haverá também bons pastores, pois das ovelhas se formam os bons pastores. Mas os bons pastores estão todos no único, são um só. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Os amigos do esposo não dizem ser sua a voz, mas com imensa alegria se rejubilam com a voz do esposo. Por conseguinte, é ele que apacenta quando aqueles apacentam. E diz: eu apacento, porque sua voz está neles, sua caridade neles se encontra. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo, e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa, fossem dois em uma só carne. Querendo, pois, entregar as ovelhas, mas não como se as confiasse a outro, que lhe diz antes: Pedro, tu me amas? Respondeu ele: eu te amo. De novo: tu me amas? Respondeu: amo. Pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: amo, conforme João 21, de 15 a 17. Confirma a caridade para consolidar a unidade. É ele, portanto, que apacenta. Um só neles e eles no único. Cala-se a respeito dos pastores, mas não se cala. Gloriam-se os pastores, mas quem se gloria, no Senhor se glorie. 2 Coríntios 10, 17. É isto apacentar o Cristo. É isto apacentar por Cristo. É isto apacentar em Cristo. Não se apacenta fora de Cristo. Não foi, na verdade, por falta de pastores, como se o profeta houvesse predito estes maus tempos futuros, que disse: eu apacentarei minhas ovelhas, não tenho a quem confiá-las. Ainda Pedro estava nesse corpo e nessa vida terrena, e também os apóstolos, quando aquele único, em quem todos são um, disse: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Preciso buscá-las, para que haja um só rebanho e um só pastor. João 10, 16. Estejam, então, todos no único pastor, e façam ouvir a única voz do pastor, aquele que as ovelhas escutam, e possam seguir seu pastor, não a este ou a aquele, mas ao único. E todos nele falem com uma só voz, não tenham vozes diferentes. Rogo-vos, irmãos, dizei todos a mesma palavra, e não haja divisão entre vós. 1 Coríntios 1, 10. A esta voz, lavada de toda divisão,
purificada de toda a heresia, ouçam-na as ovelhas e sigam seu pastor. Aquele que diz: as ovelhas que são minhas escutam minha voz e me seguem. João 10, 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 14 a 21. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém me tira, mas eu por mim mesmo a dou. Tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Originou-se por causa dessas palavras uma nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possesso de demônio e delira. Por que estáis a o ouvir? Outros diziam: essas palavras não são de quem está possesso de demônio. Porventura, pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Palavra da salvação. Comentário João 10, de 14 a 21. São João Crisóstomo. O Senhor apresentou acima duas sortes de maus senhores. Um que rouba, mata e destrói, outro que nada faz. Por aquele, referia-se aos autores de sedições, por esses, aos mestres dos judeus, que não cuidavam das ovelhas a eles confiadas. Cristo distingue-se de ambos, daqueles porque não veio causar dano, pois disse: eu vim para que tenham vida. Desses que desprezam as rapinas dos lobos, dizendo que dá a vida pelas suas ovelhas. Como conclusão de tudo, acrescenta: eu sou o bom pastor. Mas como já dissera que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, para que ninguém perguntasse: que dizes, pois, dos que não creem em ti? Acrescenta: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Isso é o mesmo que diz São Paulo por essas palavras. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu na sua presciência. Romanos 11, 2. Depois, para que atribuas ao conhecimento de Cristo e ao das ovelhas a mesma medida, acrescenta: como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai. Como dizendo: conheço-o com a mesma certeza com a qual ele me conhece. Ainda há paridade, lá não. Prossegue: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Talvez também diz isso para mostrar que não é um impostor. Também o apóstolo, quando quis mostrar contra o que diziam os falsos apóstolos, que ele era o verdadeiro mestre, argumentou a partir dos perigos e riscos de vida que passou. Mostra que ambos estão dispersos e sem pastor. Elas ouvirão a minha voz. Como dizendo: por que vos admirais quando digo que estes me seguirão e ouvirão minha voz, quando vedes que outros me seguem e a ouvem? Depois prediz a união futura de ambos, dizendo: e haverá um só rebanho e um só pastor. A palavra importa não indica aqui uma necessidade, mas apenas o que aconteceria. Como dizem que o Senhor era estranho ao Pai, ele acrescenta: se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ou fala isso se acomodando à fraqueza do nosso entendimento, como dizendo: ainda que não houvesse nenhum outro motivo, o que me levou a vos amar é que vós de tal modo sois amado pelo Pai, que, morrendo por vós, ganharei o seu amor. Não que ele não fosse antes amado pelo Pai,
nem que nós sejamos causa desse amor. De maneira semelhante, quer mostrar que não subiu ao Calvário contra a sua vontade. Por isso acrescenta: ninguém me atira, pois eu por mim mesmo a dou. Como eles haviam conspirado muitas vezes para matá-lo, diz-lhes que, sem a sua vontade, todos os seus esforços serão inúteis. Tenho o poder de dar a minha vida, e ninguém a pode tirar contra a minha vontade. Esse poder não existe nos homens. Não temos o poder de dar a nossa vida, a não ser nos matando. Somente o Senhor tem esse poder. Disso podemos deduzir que, quando Ele quer, pode reassumi-la. E isto é o que dá a entender por essas palavras. Eu tenho o poder de a reassumir, nas quais, indubitavelmente, dá a conhecer a sua ressurreição. E para que, quando o matassem, não pensasse que o Pai o havia abandonado, acrescenta: esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Isto é, dar a minha vida e reassumi-la. Essas palavras não devem ser interpretadas como se o Senhor precisasse primeiro de ouvir o mandamento do Pai e tivesse necessidade de aprender algo. Mostrou simplesmente que tudo se passava segundo a sua vontade e destruiu toda suspeita de oposição entre ele e o Pai. Como aquilo que ele dizia ultrapassava o humano, alguns pensavam que estivesse possesso de demônio. Outros, porém, mostravam que não estava, e a prova eram as obras que fazia. Outros diziam: essas palavras não são de quem está possesso de demônio. Porventura, pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Como dizendo: as próprias palavras não parecem as de um possesso. Se, porém, as palavras não vos persuadem, persuadam-vos ao menos as suas obras. Como o Senhor já havia dado provas por suas obras, permanecia em silêncio. Com efeito, não era dignos de receber respostas. Ensina-nos também a praticar integralmente a mansidão e a longanimidade. E eles próprios refutavam-se a si mesmos pelas divisões que entre eles havia.